nos pés do Senhor. Você escolheu, não, eu vou cultuar. Não, eu quero adorar o Senhor. Às vezes está doendo e você fala, não, eu quero receber a cura. Eu quero louvar, eu quero adorar, eu quero sorrir para Deus. E você escolheu aquilo que pode saciar, aquilo que Jesus é tudo que te completa. A gente fica envolvido em tantas situações, em tantas coisas, familiar, trabalho, igreja, são tantas situações. Mas você escolheu o melhor, era estar aqui. E quando você escolheu estar nos pés do Senhor, Ele tem para derramar na sua vida nessa noite. Ele tem muito a derramar, Ele tem muitos presentes para ti. Com certeza, se você abriu os seus lábios, se você glorificou, se você adorou, você teve a oportunidade de sentir Ele, mesmo antes que a gente leia a palavra, você já sentiu. E agora a gente vai se alimentar, porque ninguém vai sair daqui desnutrido. Ninguém vai sair daqui com fome. Ninguém vai sair daqui... Olha, gente, esse pessoal é maravilhoso. Ai, Jesus é lindo. Meu Deus. Servir ao Senhor é maravilhoso. Servir ao Senhor não tem nada que se compara. Não tem... A gente pode ir no maior parque de diversão das nossas vidas, pular daqueles negócios loucos e sentir aquela coisa boa. A gente pode comer a melhor comida de domingo, a gente pode estar com a melhor festa, mas nada se compara a essa presença, essa alegria. Nada se compara. Eu gostaria de multiplicar essa palavra com a igreja que o Senhor ministrou em meu coração essa semana. É algo que todos vocês conhecem, que nós já estudamos, mas o Senhor falou muito forte comigo sobre o aborto. Mas não aborto propriamente dito, mas aborto de abortar pessoas, acabar com o sonho de pessoas, acabar com a alegria, com a virtude, sabe? Abortar aquela pessoa, que a pessoa tem aquele brilho e a gente joga um balde de água fria e de repente aquela pessoa que tinha o entusiasmo, e aí a gente vira e fala, eu também já vivi isso, mas não vou conseguir ficar de óculos, tá abafando. E eu gostaria de ler com a igreja Êxodo, capítulo 1 mesmo, e o verso 15. Aleluia. Você pode continuar na mesma unção, glorificando ao Senhor e exaltando Ele, e agradecendo o tempo inteiro, porque durante o louvor, o Senhor me fez lembrar de onde Ele me tirou. Durante o louvor, o Senhor ministrou no meu coração a hora que eu fui resgatada, a maneira como eu fui resgatada e que situação eu estava quando eu fui resgatada. O meu coração, ele estava... Eu criei um muro entre eu e o Senhor, e eu não queria saber do Senhor. Por mais que o Senhor enviava os seus profetas, eu não queria saber dele. E como eu criei essa muralha, eu não conseguia ver luz, alegria, nada. Eu já tinha meu filho e eu não sentia alegria. Era tanta tristeza. Para ser sincero, eu pequei tanto contra o Senhor. Eu fiquei numa lama de prostituição, de adultério, de levante, de desrespeito,
uma vida tão promíscua, tão podre, que a sujeira tomou conta e você não sabe ver saída e nada mais brilha. E quando eu estava nessa situação, eu, mesmo tendo o meu filho, o meu pensamento era muito de morte. E o Senhor me fez lembrar de tudo isso ali atrás. O meu pensamento era assim: põe o fim em tudo, acaba com tudo. Não vale mais a pena. E eu lembro que nesse dia, eu tomei banho, me ajoelhei na minha casa, e eu acho que foi até o batismo. Não sei se você batizou com seu pai, Mael? Foi depois. E nesse dia, eles estavam orando neste lugar. E eu tomei banho, me ajoelhei, orei, como se eu estivesse me despedindo de Deus. E eu desci a rua da minha casa, porque naquelas semanas, naqueles dias, uma pessoa tinha pulado do viaduto. E eu falei: é isso, é muito rápido. E vai ser dessa maneira. Eu me ajoelhei, orei, fiz essa oração e desci a rua da minha casa, sentido estação. E como eu não falei para o Adriano nem para o Guilherme, o Guilherme era muito pequeno, e quando eu desci, eles vieram atrás de mim. Só que ele tinha outro olhar. Ele tinha outro olhar. E ele falava: onde você vai? E eu relutei ali na rua, relutei. E voltei para casa com ele. Só que vocês não sabem. Eu não sabia. Que enquanto eu estava orando, falando com o Senhor, e eu descia essa rua, o Senhor tinha tomado a Patrícia lá nesse lugar onde eles estavam. E ela começou a orar, a interceder por mim neste lugar, sem saber o que estava acontecendo. E eu voltei para casa. E o Senhor começou o processo de cura na minha vida, de estar na presença dele. O Gui era muito pequeno ainda. Acho que eu nunca falei isso, talvez. Mas eu vou dizer para vocês, o desespero é real. O pecado, muitas vezes ele vai tomando lugar e aí a gente não encontra solução. Só que às vezes a gente está na presença do Senhor e a gente se desgasta. A gente está fazendo um devocional, Mulheres Improváveis, e a gente está falando sobre isso, sobre cansaço, sobre esgotamento. E nós, cristãos, precisamos desacelerar e ter esse tempo com o Senhor, nos guardar, nos proteger e descansar. O Senhor fala, né? Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. A palavra não é sobre isso, mas eu senti de falar isso, porque durante o louvor o Senhor falou assim: lembra de onde eu te tirei? Lembra como que foi? Então, assim, se você está sentindo alguns desses sentimentos que eu tive nesse dia, eu quero dizer para você, crente, cristão, né? Que nós somos cristãos, ou você que não está ainda servindo ao Senhor, eu quero dizer para você que Jesus te ama demais. E não foi à toa a morte de cruz. Não foi à toa. Ele também teve esses sentimentos de só sentir sozinho, abandonado, de se sentir humilhado, cansado, sobrecarregado. E eu quero dizer que também amo muito vocês, porque todo mundo que está aqui eu conheço. Não conheço aquela galera ali, ó, que eu estava vendo quando eu estava ali. Não conheço vocês, mas eu quero dizer que eu amo vocês também. Está melhorando a minha vista já. Vamos ler a palavra de Deus? Aleluia, Jesus, glorificado seja o seu santo nome. Senhor, que o Senhor possa ministrar a sua igreja. Pai, que não seja os meus lábios, que não seja eu, mas que o Senhor venha trazer uma palavra rema, que vá como uma flecha dentro do coração de cada um e que a pessoa pegue a sua porção e não saia daqui vazio de maneira alguma. Amém? No versículo 15 vai dizer assim, né? O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias. Todo mundo sabe até aqui, né?
o que estava acontecendo quando termina ali o capítulo de Gênesis, o que aconteceu. José e a sua família, eles estavam ali no Egito e por permissão mesmo de Faraó, eles estavam ali, eles tinham permissão para estar naquele lugar. Só que eles foram se multiplicando demais. Quando a gente se multiplica, quando a gente é luz, a gente incomoda. E foi isso que aconteceu com esse povo. Eles se multiplicaram, assim como nós. A gente quer multiplicar o tempo todo. A gente quer ser luz na vida de alguém o tempo inteiro. E eles estavam multiplicando demais. E aí aquela geração passou, veio a próxima geração e ninguém mais sabia sobre nada. E eles começaram a se incomodar. E entre eles começaram ali a conversar e vamos dar um jeito neles. Então, o que ele faz? Ele dá uma ordem. Se nasceu uma menina, tudo bem. Deixa essa menina viver. Mas se for um menino, na hora do parto você já dá um jeitinho ali desse menino não sobreviver. E eu creio que essa é a palavra-chave que eu queria falar para a igreja nessa noite. As parteiras, no verso 17, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara. O rei do Egito, antes de deixar viver os meninos. Elas também eram hebreias. E elas conheciam a palavra do Senhor. Elas conheciam o Deus vivo. Elas sabiam também sobre obediência, sobre o princípio de obedecer. E a palavra vai falar, lá no verso 20, que ele vem conversar com elas, né? Por que esses meninos estão nascendo? O que está acontecendo? O povo, em vez de diminuir, eles estão aumentando. O que está acontecendo? E aí ela explica. As mulheres hebreias, elas são fortes. São mulheres muito fortes. Quando a gente chega, elas já deram à luz. Elas não são iguais às egípcias. Que as egípcias a gente consegue e ainda faz. Mas quando a gente chega lá, os bebês já nasceram. E aí no verso 20 diz assim: e Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Verso 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Eu fico imaginando nós como igreja. Aqui a gente tem várias famílias. E quando a minha mentalidade é de obedecer, essa palavra, não é obedecer o homem, o que o homem está me ordenando, o que a pessoa falou, não é. O pastor Cafu me dá um direcionamento. Ele é pastor, ele é autoridade sobre a minha vida, ele me dá um direcionamento. Então eu vou consultar a palavra de Deus. O que o Senhor fala sobre isso? Às vezes é algo que eu tenho que obedecer, que ele está sendo usado por Deus para me direcionar. Eu obedeço a palavra. Às vezes não condiz com a palavra. Então a gente precisa conversar, porque eu preciso obedecer a palavra. E no verso 17, a palavra vai dizer que elas temeram a Deus. Será que hoje em dia eu e você teme a Deus? Será que eu e você hoje em dia a gente teme ao Senhor, a gente obedece ao Senhor? A gente tem preocupações ainda com a palavra do Senhor? Ou a minha preocupação maior é terrena? São com as coisas do dia a dia. Não, eu preciso fazer isso Perdão, Senhor. Por que isso? Não, eu tenho que fazer isso por conta daquilo. A minha preocupação está mais na terra, mais nas minhas condições terrenas. O meu serviço me direciona, a minha família me direciona, os meus amigos me direcionam. Ou eu temo ao Senhor e eu obedeço ao Senhor. Eu fiz uma anotação aqui, o Senhor tem uma bênção preparada para os obedientes. Quando eu escolho obedecer ao Senhor, a Bíblia fala assim, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Será que hoje em dia tem algo mais importante para você e para mim do que a nossa família? A nossa família sangue, né? A nossa família sangue mesmo, meus irmãos, minha mãe, meus pais e a minha família igreja. Será que importa eu desagradar os meus irmãos, entristecer os meus irmãos, desobedecer a palavra do Senhor, entristecer os meus irmãos e abortar, ao invés de gerar vida aos meus irmãos?
como que está o nosso coração? Como que está o meu pensamento em relação à palavra? Quando eu sou ministrado, eu não sou mais inocente. Então, a partir de hoje, eu sei. Eu sou uma parteira que obedece, que teme, que gera vida. Ou eu sou aquela parteira que obedece o homem e desobedece ao Senhor. E quando eu fui ministrada nessa palavra, eu entendi que quando eu obedeço, o Senhor sempre tem algo para mim. E aí você começa a fazer uma análise na sua vida, você começa a fazer uma busca ativa na sua vida e você fala assim: todas as vezes que eu desobedeci ao Senhor, mesmo que por um deslize, eu me dei mal. E mesmo que eu me dei mal, se eu continuar insistindo, eu adoeço, eu tenho percas de várias maneiras. Quando eu sou desobediente, eu tenho percas na saúde. Quando eu sou desobediente, eu tenho percas financeiras. Aí você fala: meu Deus, por que eu fiz isso? Senhor, tem misericórdia. Aí o Senhor te ajuda a te passar pelo problema que você mesmo provocou. Ele só está junto com você porque Ele é Deus, tem misericórdia e a graça dEle nos alcançou. Mas o tempo inteiro nós procuramos coisas que Ele fala: não vai, não é por aí. Não dê ouvidos ao calor do momento. E semelhante a essa palavra, o Senhor ministrou no meu coração também uma ocasião em que Sadraque, Mesaque e Abednego, ao extremo, né, gente? Eu saí de lá, já fui lá para Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles obedeciam ao Senhor, se importavam com o Senhor. A palavra é que regia a vida deles. E Nabucodonosor ali junto com o prefeito, todas as autoridades construíram ali aquelas estátuas. E eles sabiam que eles não iam se prostrar. Só que mesmo assim eles construíram. E eles vêm diante deles, e eu quero ler isso porque não posso falar. Eu tenho que declarar essa palavra na sua vida porque precisa trazer entendimento. A gente orou porque os ouvidos estavam tampados. E eu gostaria muito que você guardasse essa palavra no seu coração. E que você fosse convencido por esse direcionamento que o Senhor está nos dando. Daniel 3, verso 16, diz isso. Não, vou ler o finalzinho do 15. Vamos ler o 15 em diante. Agora, pois, estai disposto, e quando ouvirdes, eles não se prostraram, ok? Eles não se prostraram diante da ocasião, da circunstância, eles não se prostraram diante dos problemas, do diagnóstico, daquilo que foi falado, e eles não foram de acordo com o homem. Eles obedeceram o direcionamento de Deus. E Nabucodonosor diz assim: agora, pois, estais disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Ok? Essa é a ordem. Você vai adorar, você vai se prostrar, tocou a música, você vai se ajoelhar diante da circunstância. Você vai se desesperar. Quando chegar a notícia, é ali que você vai entrar no desespero. É ali que você vai obedecer uma ordem. É ali que você vai se frustrar, é ali que você vai falar, é ali que você vai abrir a sua boca. Quando você está sendo impulsionado a fazer algo que você sabe que Jesus jamais faria aquilo, a gente tem que se avaliar. Jesus não faria isso, um passo atrás. Jesus jamais falaria isso, um passo atrás. Jesus jamais se prostraria diante dessa situação, um passo atrás. Aqueles 10 minutinhos, aquele respirar, e eu não vou. Aquele monte de não que era para você dizer e você tá sim para todo mundo. Sim, sim. E tá ficando doente. E tá se cansando. É não, o Senhor não, não. E você sim, sim, sim. E aí, continuando aqui, ele vai e faz um deboche. Ele vai e faz um insulto. Quantas vezes nas nossas vidas a gente entra numa armadilha por causa de um desafio? Quantas vezes nas nossas vidas a gente é
é colocado na parede e o orgulho, o ego, sabe? O eu mesmo que entre, tipo, agora é questão de honra. Agora eu vou fazer mesmo. Agora eu vou falar mesmo. Agora eu vou lá. Agora eu falo. Eu vou falar. E o eu entra. Só que o Senhor quer que você, passo atrás. Passo atrás. Silêncio. Silêncio. Abre a sua boca só diante do Senhor. E aí, olha o insulto, olha a afronta. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha isso. Só que assim, quando nós temos boca de Deus, quando nós oramos aquele versículo, Senhor, põe um guarda na minha boca para eu não pecar contra ti. Quando a gente tem esses lábios que a gente unge, eu não sei se vocês já ungiram, mas eu já ungi. E se precisar ungir, beber o óleo, eu bebo. Eu não tenho problema com isso. Inúmeras vezes, Senhor, eu estou dando ouvido, eu encho de óleo. Senhor, eu estou dando ouvido ao que não é para eu dar. Senhor, unge os meus ouvidos em nome de Jesus, ó Pai. Filtra tudo que eu estou ouvindo. Se eu estou falando o que não é para eu falar, e eu percebo o Espírito Santo, se eu percebo, eu venho, unge, se não tem óleo. E aí, quando você é boca de Deus, no 16, olha só. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Será que a gente não está justificando demais nesse tempo? Será que a gente não está tentando fazer algo que o Senhor não está pedindo para que nós façamos? E a gente está tomando o lugar de Deus e eu vou defender. Se o nosso Deus, o 17, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. É simplesmente assim, eu obedeço a palavra. Eu obedeço a palavra. Eu sou direcionado pelo Espírito Santo. Eu estou aqui para ouvir e obedecer a voz de Deus. Se o Senhor falar, caminha, caminha. Se o Senhor falar, volta. Não tem problema se a gente retroceder. Porque quando nós damos esses passos atrás, nós fazemos nossas autoavaliação. A gente se avalia, a gente se olha, a gente vê o caminho de novo. Quando a gente retrocede, que a gente consegue ver, eita, errei ali, hein? E não vou mais, ali eu não vou passar. Porque os nossos lábios, eles estão direcionados pelo Senhor e pelo Espírito Santo de Deus. E vocês já sabem como termina essa passagem bíblica. Eles são lançados, sim, na fornalha. E ele fica tão irado com essa ousadia, sabe? Porque o povo de Deus, ele é ousado mesmo. Quando você tem boca de Deus, você tem os lábios ungidos, você pode ser ousado. E ele pede para aquecer 7 vezes mais. Os homens que estavam levando eles até a fornalha, eles foram queimados no meio do caminho. Mas eles entraram e assim, incrível, a gente estava até falando sobre isso na terça. Eles foram lançados amarrados, né? Muitas vezes a gente se sente assim. É como se fosse assim, eu me sinto atada, parece que eu quero prosseguir e eu não consigo entender. É como se eu quisesse dar passos à frente e não vai, parece que as coisas não fluem. E a gente fica nesse questionamento, mas eles não questionaram. Eles foram lançados ali daquela forma. Quando eu imagino lançado, se alguém me lançar amarrada, eu vou cair como? Cair, né? Literalmente. Só que quando eles olham, eles vê ali nada mais, nada menos. Ao invés de 3, mais 4 homens. E o quarto era semelhante ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Eu imagino esse homem olhando a olho nu, no meio daquele fogo, eles dançando, glorificando, exaltando. No meio, gente,
do problema, no meio da dor, no meio da notícia pior das nossas vidas, a gente glorificar e exaltar o nome do Senhor. No meio da dor, no meio do problema, a gente está ali. Porque eu tenho certeza absoluta que o quarto homem que estava ali, ele anda com a gente, ele caminha com a gente, ele ora com a gente, ele está ali ouvindo, ele quer resolver as nossas situações, mas a gente fica no controle, a gente não libera, eu já sei como resolver, e você fica, meu Deus, como que eu faço? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E eu gostaria de deixar para a igreja essa palavra. Essas duas mulheres escolheram obedecer e temeram a Deus. E eu gostaria que nós nos colocássemos como essas parteiras, em posição de homens e mulheres de Deus nessa igreja. Eu sou essa parteira. O que eu tenho feito? Eu tenho abortado e eu não tenho me importado em obedecer ao Senhor e aos mandamentos dele. Eu tenho um princípio para seguir. Quando eu me alistei para o exército de Cristo, não tem mais volta. Eu me alistei, agora eu faço parte desse exército. Então eu tenho aqui um manual, um mapa do tesouro. Eu tenho aqui comida, eu tenho água, eu tenho cura, eu tenho tudo aqui. Esse é o meu direcionamento. Então, se eu como parteira, eu tenho falado palavras que geram morte, eu não tenho temido ao Senhor, né? Eu não tenho temido ao Senhor. Agora, se eu sou aquela parteira que chega nas hebreias, você chega nos irmãos e você vai, eu declaro cura. Vem, tá lá nascendo, não tá nascendo? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Vem. E você começa, puxa para frente. É isso. Eu imagino que parteira puxa para frente, né? Assim, os bebês, não é? Então, eu como mulher e homem de Deus, eu vou puxar para frente. Eu vou puxar. Eu não vou matar, morrer. Morre, vai ficar mais, porque bebês que passam da hora, eles morrem, né? Agora, quando eu quero que gere vida na vida do meu irmão, eu puxo ele para frente. Eu dou a mão. E olha que incrível, Senhor. Eram duas. Isso significa, Simone, que eu e você não podemos andar sozinha. Nós precisamos andar juntas. Juntas. A palavra do Senhor fala, né? Se um cair, o outro, opa! Né, Érica? Nós precisamos uns dos outros. Igreja, eu preciso de vocês mais que tudo nessa terra. E não há divisão entre nós. Elas caminhavam juntos para fazer o maior número de partos. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós podemos gerar o maior número de vidas. Você é usado pelo Senhor aonde você estiver. No nosso meio tem milhares de homens e mulheres desviados, longe dos caminhos do Senhor. Nós podemos proclamar o Evangelho de Cristo aonde nós estivermos, fazendo unha, levantando parede, carpinando quintal. O que você estiver fazendo, você é boca de Deus. Só que você não pode ser boca de Deus somente lá fora. Você tem que declarar a vida na vida do seu irmão. Amém, igreja? Essa é a palavra que eu gostaria de ministrar para vocês e gostaria de orar com vocês. Essa ministração, ela falou muito ao meu coração. E eu gostaria que você... É palavra conhecida? Mas peço ao Espírito Santo que fale com você, que continue multiplicando essa palavra no seu coração. Nós somos mulheres parteiras que obedecemos e tememos ao Senhor. Jesus Cristo, Ele morreu por nós na cruz. Você vê que assim, quando a gente fala dessas mulheres que Faraó ele pede, né, para fazer esses abortos, ele não se contém com isso. Ele pede depois para matar os meninos até 2 anos. Se nós continuarmos essa história, a gente vai ver que Moisés ele ficou 3 meses, porque existiam parteiras que geravam vida, porque existiam parteiras. Um homem foi levantado para libertar um povo. Olha a responsabilidade dos parteiros e das parteiras. Quando você obedece ao Senhor
e você se coloca na posição ali de homem e mulher de Deus, por causa de você, nações são libertas. Nações. Fernanda, qual é a nação? Eu tenho uma nação dentro da minha casa. O Vinícius tem uma nação dentro da casa dele. Cada um de vocês aqui é uma nação. Se por acaso essas parteiras obedecessem a Faraó e Moisés não tivesse nascido, uma nação seria destruída, porque eles já estavam deixando esse povo sem alimento, colocando mais trabalhos forçados, e eles estavam exaustos. E eles, mesmo exaustos, mesmo cansados, mesmo sobrecarregados, eles não deixaram de trabalhar e a obedecer ao Senhor. Quando você medita nessa palavra, quando você olha para essa palavra, você vê que eles ficou ali escondido. Elas fizeram o parto de Moisés, Moisés ficou, mas aí a criança já começa, né? A criança já começa. E quando ela prepara aquele cesto, e aquele cesto ele vai aonde? Quem dá ordem ao mar? Quem dá ordem aos rios? Quem dá ordem aos ventos? Quem dá ordem, gente? Aquele cesto foi levado diante a filha de Faraó. Só que ela não era uma pessoa que estava gestando. E Miriam fala, quer que eu busque uma mulher para ti? E você vê que Joquebede, ela vai cuidar do seu próprio filho até ele crescer. Eu não ia me estender tanto, mas eu gostaria de dizer para você que quando você é boca de Deus, quando você obedece e teme ao Senhor, Ele prepara uma família para você. Talvez você fale assim, Fernanda, eu já tenho uma família. Eu acho que você não entendeu. O Senhor quer te dar muito mais do que esse raso ao qual nós encontramos aqui. O Senhor quer nos proporcionar como igreja do Senhor muito mais do que os calcanhares. O Senhor está querendo levar a gente a um nível aonde que vai passar dos joelhos. Nós vamos mergulhar. Só que o Senhor nos pede um posicionamento de parteiras. Um posicionamento de mulheres que geram vidas. Mulheres que pegam na mão, homens de Deus que pegam na mão e impulsiona a sair e viver e declarar vida. Nasceu Moisés, vida, nasceu a Bianca, vida, nasceu a Pati, vida, nasceu a Carol, vida, nasceu Fernanda, vida, nasceu Fará. Foi por causa de uma palavra que eu e você estamos aqui. Amém, igreja? Eu gostaria de glorificar o Senhor Jesus pela sua vida e pedir que você fechasse seus olhos por mais um segundo. Senhor, essa é a sua palavra. Essa é a sua palavra, Senhor. Eu gostaria, Senhor Jesus, de te pedir que nenhum coração, Senhor Jesus, que ouviu essa palavra nessa noite venha sair da mesma maneira como entrou. Pai, as circunstâncias serão mudadas. A sua igreja, Senhor Jesus, se posiciona nessa noite como parteiras que geram vida. Boca de Deus que gera vida, nós somos agentes de milagres. E porque nós obedecemos, o Senhor tem grandes bênçãos para as nossas vidas. E porque nós proclamamos o Evangelho, porque nós declaramos vida onde não tem vida, o Senhor tem grandes bênçãos para nós, porque nós nos posicionamos nessa noite como igreja. Em nome de Jesus, igreja, se posiciona. Em nome de Jesus, se coloque no lugar onde o Senhor te chamou para estar. Em nome de Jesus, não é múltiplas funções, é somente o que Ele te pediu. Existe um propósito ao qual você está aqui neste lugar. E você vai fazer apenas aquilo a que Ele te chamou. Em nome de Jesus, somente obedeça. Somente obedeça. Em nome de Jesus, sai do raso. Sai do raso, não é isso que Ele quer para você. Em nome de Jesus, aonde não tem vida, em nome de Jesus, nós profetizamos nessa noite vida. Em nome
nome de Jesus, aonde há morte, eu declaro vida. Morte espiritual, eu declaro vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Glórias a Deus.